Queridos irmãos, bom dia. Que a paz de nosso Mestre Jesus aqueça os nossos pensamentos nesta manhã, para que possamos compreender a grandeza do seu amor, nas oportunidades que se desdobram a cada dia, a fim de que possamos aprender a amar para servir. Senhor, fortaleça os nossos ideais no bem e que nesta hora em que reunimos a tantos corações amigos, sejamos todos amparados. Meus queridos companheiros, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, lendo hoje os tormentos voluntários, que é o item 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia, dão-lhes vertigens, os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se assemelham pela insensatez. A raiva do ciúme que os devora, pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormento, ao contrário, se poupa aqueles que sabem contentar-se com o que têm, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si, não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fénelon, Lyon, 1860. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre querido, iluminai os nossos pensamentos, para que possamos compreender as lições de cada dia, buscando nela os roteiros sublimes para a nossa modificação. Amparai os que estão nos hospitais, Jesus. Levai até eles o recurso da espiritualidade maior. Intuí os médicos envolvendo-os,
para que eles possam também serem assistidos e amparados junto a todos aqueles que atendem os enfermos, os enfermeiros atendentes. Ó Jesus, quanta dor espalhada por todos os recantos do planeta Terra, mas que a luz fecunda da providência divina há de nos iluminar, dando força e coragem para vencer a nossa pequenez. Que Deus nos abençoe e que a sua paz permaneça conosco. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós temos tormentos, aqui fala dos tormentos voluntários, mas eu gostaria de falar o que são tormentos, né? Tormentos são situações vivenciadas pelo espírito durante um longo período, sem compreender a causa. O tormento, ele pode trazer aflições, medos, insegurança, que inibe o pensamento de avançar. Temos os tormentos involuntários e temos os tormentos voluntários, que é o assunto de hoje. Os involuntários são aqueles que se apresentam de uma hora para outra, de acordo com o movimento realizado pelo pensamento durante um período de atividade mental. E estes tormentos, eles podem ser decorrentes de quadros que o espírito já fora convidado a vivenciar, que se encontram também registrados na sua anterioridade. E muitas vezes os tormentos são frutos das situações que já ligaram aos sentimentos, que faz com que o espírito não acione a razão para transformar tais situações. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tormentos voluntários, que pedem atenção, porque os fatos que desenrolam na vida do espírito insere no campo de suas decisões pessoais, podendo incorrer em várias situações que podem prejudicar a sua construção mental. Os tormentos, portanto, eles vão iniciar à medida dos fatos que arrolam em nosso pensamento. E os tormentos voluntários, eles surgem, são atos que agravam o comportamento mental do espírito, podendo vir prejudicar o desenvolvimento educativo do pensamento. Muitos hábitos mentais se tornam em tormentos, ou se tornaram em tormentos, né? Por não conseguir mudar as suas vibrações. O Evangelho vem nos mostrando, então, que o homem vive incessantemente em busca da felicidade. Mas nós sabemos que a felicidade sem mescla não se encontra na Terra. E essa felicidade ela só virá quando, na verdade, nós compreendemos as leis de Deus, e por isso nós vamos buscar na compreensão dessa lei meios para que a gente possa manter um pensamento mais equilibrado. Eurípides Barçanufo nos trouxe a evangelização de espíritos, que é um grande estímulo para todos nós que procuramos ou desejamos sanar as dificuldades que vão impedir que o nosso ser tenha uma atenção maior e até mesmo discernimento por tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Então, muitas vezes, um tormento surge, ele aloja na estrutura mental, impedindo que o espírito conheça a verdade e o que possa vir acarretar-lhe. Essa questão da felicidade é uma questão que nós precisamos compreender melhor, porque a única felicidade real neste mundo é aquela que nós trazemos dentro de um clima de paz, de compreensão, de harmonia, que são bases prelibar dos gozos celestes. Então, quando nós afastamos disso, o homem, como tem um intento, ele cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. E esses tormentos geralmente são causados por nossos sentimentos. Então, haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme. Quando nós temos esses dois sentimentos, inveja e ciúme, para muitas pessoas, ele pode ser
um tormento, porque ele não tem tranquilidade. Ele força o fluxo mental para um movimento que persiste no pensamento, e esse pensamento que fica persistente, com a ideia mais circular, um movimento mais circular do pensamento, o que vai acontecer? Ele vai enfraquecer a vontade. Ficando assim, é uma imagem trabalhada de forma pálida e que torna um obstáculo ao seu progresso. Por isso, nós precisamos tomar cuidado, porque o invejoso e o sentimento, ele não tem repouso. E se ele não tem repouso, é justamente esse movimento mental que persiste no pensamento, ele vai tornando circular, ele não abre para outra coisa. E nós não podemos esquecer que o pensamento é veículo do espírito. É ele que vai dar uma modelagem vibratória ao corpo perispiritual e também atua no corpo físico, para que nós todos tenhamos uma ação necessária, favorecendo muitas vezes para o ser que somos o instrumento de suas grandes mudanças. Então, para o invejoso o sentimento e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. Então, isso vai transformar numa questão de tormento, trazendo insônia, desconfiança, inveja, né? E isso cria até vertigem, de acordo com a intensidade da força do pensamento. É preciso, então, analisar que esses espíritos, eles sofrem muito e, além do ciúme e da inveja, eles criam também uma raiva, raiva contra o outro. E tudo isso vai fazer parte de um arcabouço mental que não vai lhes dar serenidade nem tranquilidade para que ele possa é, fomentar outras mudanças. Os tormentos voluntários demonstram o enfraquecimento vibratório do campo mental em relação ao fluxo das ideias. Por quê? Porque os tormentos funcionam em vários casos, como verdadeiros tampões. Eu não deixo, eu não consigo enxergar além daquilo. E ele vai impedir a filtragem de novas construções mentais, o que pode acarretar maior dificuldade na organização mental de todos nós. Então, é preciso que a gente tenha uma noção exata do que seja verdadeiramente essa situação, que ela começa como aflição e depois ela se transforma em tormentos. E nós temos perguntado para nós mesmos: de onde vem tanta aflição? De causas anteriores, que são aqueles tormentos involuntários. Mas nós precisamos estarmos atentas, porque todas as aflições também têm uma causa. E os tormentos voluntários estão na dependência dos atos que o espírito realiza, ou então aquilo que ele desenvolve durante a sua existência. E é por isso que Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Aí nós vamos ver, né, que essa é uma busca frenética do pensamento em busca da felicidade, e que muitas vezes ela está modulada em nosso interesse, que passa a dirigir a nossa estrutura mental. Portanto, meus irmãos, observe bem a sua inveja, como você sofre. Muitas vezes eu olho o outro, eu quero aquilo que o outro tem. E muitas vezes aquilo que o outro tem não é adequado para mim. Então, a inveja, o ciúme são grandes pontos doentios que o pensamento carrega. E é esses pontos que nos impedem de fazer reflexões maiores e que impede também que eu amplie o movimento da vontade para que eu possa ter uma ação mais direta e objetiva. Então, o pensamento nosso, quando está mergulhado nas vibrações dos sentimentos enfermos, ele não tem tranquilidade. Então, nós vamos ver que todos os tormentos, ao contrário, se poupa aqueles que sabem contentar com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Isso é um valor que nós temos, né? Então, todos nós podemos ficar atentos, porque nós podemos atenuar
à força desses tormentos e procurar vivenciar com mais atenção em relação ao meu próximo, desenvolvendo o amor com as lições trazidas por Jesus, refletindo nelas, para que nós possamos então termos uma vida mais regrada, mais harmoniosa. Então, o que parece um mal para o espírito pode ser um grande bem, que o auxiliará a realizar mudanças muito expressivas e favoráveis ao seu contexto evolutivo. E Fenelon, ele nos dá aqui uma resposta a uma colocação. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. Isso é um valor. Quando eu sinto agraciada pelo aquilo que já recebi, por tudo aquilo que tenho, e vejo a importância de agradecer pelo ser que sou. E aí ele diz assim: é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Ninguém fica flutuando em ideias mirabolantes, porque nós estamos no mundo para renovar o nosso pensamento e o sentimento. E não será uma felicidade a calma em meio de tempestades da vida? É essa felicidade que almejamos. Vivermos na serenidade, entender o que seja a nossa abnegação, mostrar para nós mesmos o valor da renúncia, de estar com o outro. Isso atenua esses tormentos voluntários que muitas vezes são criados por interesses doentios, por ambições e muitas vezes por pensamentos contrários àquilo que o Evangelho de Jesus vem nos ensinar. Eu convido a todos a refletir nas suas aflições, para que você possa buscar onde está o fio da meada, para que você não deixe ela transformar em um tormento. Procure cada dia mais fazer as suas preces, refletir nas lições trazidas por Jesus, porque isso fará para você um grande bem. Nós já temos aqueles que vêm involuntariamente dentro da anterioridade para ser modificada, mas todos nós podemos corrigir o nosso passado através do bem, da caridade, expandindo a esperança e olhando para o outro como nosso próximo. Nós agradecemos a Jesus por tudo isso que ele tem nos ensinado, pelo Evangelho do Cristo que tem nos mostrado, esse Evangelho de luz, quantos tormentos ainda carregamos por nossas incompreensões e pelos interesses materiais, muitas vezes gerados por nossas ilusões. E pedimos aos amigos espirituais nesta manhã que possam nos transmitir o passe, reconfortando-nos, fortalecendo-nos, dando a alegria de viver, a alegria de trabalhar, a alegria de servir. Mestre, fluidifique as nossas águas, coloque nela o medicamento que tanto necessitamos para pacificar o meu espírito. Jesus, com esta bênção de cada dia, é que nós te agradecemos, pedindo que olhe por todo o planeta Terra. Recebam, amigos, queridos companheiros e irmãos, o nosso abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que Eurípedes, este querido irmão, olhe por todos nós, hoje, agora e por todo sempre.